Boa noite, meninas, bem-vindas. Dai, bem-vinda. Mãe, tá acordada? Bem-vindas. Só aguardando aqui o Instagram notificar para as outras meninas. Se você quiser aproveitar, enviar, né, essa live aí para uma amiga. Ale, bem-vinda. Oi, irmã, que honra. Estão acordadas essa hora. Thailise, querida. Me deem uma ajuda. O áudio tá bom pra vocês? Tá saindo aí certinho? Eu tô com um vento aqui próximo, mas vê se tá atrapalhando aí. Me dá um retorno aí, por favor. Boa noite, mãe. Te amo. Me fala aí se o áudio... Ah, obrigada, Lê. Obrigada. Se vocês puderem... Obrigada, Thay. Se vocês puderem, então, também me dá uma ajuda aí lá no grupo das meninas, falar que a gente começou. Boa noite, irmã! Que honra ter você aqui. Obrigada, Dai. Me deem essa ajuda, envia aí para uma amiga que está acordada essa hora, que você sabe que está acordada lá e que de alguma forma, né, vai conseguir. Ah, você que é linda. Vim de rosa, viu? Vocês perceberam? Eu vim de rosa, né? Homenagem a gente aí. Nem todas as mulheres gostam de rosa, né? Mas enfim, como eu gosto, eu aproveitei para poder vir de rosa em homenagem ao nosso dia, que é amanhã, né? Oficialmente. Mas na verdade, o nosso dia é todo dia. Vocês concordam? O nosso dia é todo dia. Muito bom. Bem-vindas, Mary, bem-vindas. Obrigada. Ó, eu tô muito feliz da gente estar juntas de novo, né? Da gente conseguir ter esse tempo aqui juntas. Mary, querida, que saudade de você. Todas vocês são muito queridas, né? Todas vocês são, né? Têm me acompanhado aqui, têm sempre, de alguma forma, dado o retorno, né? Do feedback, da minha contribuição, e eu fico muito feliz com isso, né? É muito mais do que só um trabalho, né? Eu trabalho bastante, atendi até agora e vim aqui fazer a live. É um esforço, né? Mas de verdade eu fico muito feliz de poder contribuir, né? Poder doar o meu conhecimento para vocês e poder ajudar mais e mais mulheres a vencer, né, os desafios emocionais. Todas nós passamos por desafios emocionais. Eu quero começar te dizendo isso. Todas nós passamos por desafios emocionais. Todas nós, né? A Rogéria é psicóloga, a Rogéria não passa. Claro que passo, né? Todas nós passamos. Então, tudo que nós vamos abordar aqui não é sobre você não passar por momentos de ansiedade, sobre você não passar pelos seus desafios. Você vai passar. Só que eu quero te ajudar, né? Eu quero contribuir para que você passe pelos seus desafios com ferramentas, né? Com uma armadura, com uma bagagem para que você vença esses desafios. Então, foi o tema mais pedido, né? Eu posso falar sobre isso 1000 vezes e vocês pedem esse tema, sobre ansiedade. Então, hoje a gente vai falar como vencer a ansiedade, né? Como lidar com ela no dia a dia, como perceber. Eu recebi algumas perguntas no grupo. A Thay falou, você não é só psicóloga, você é especial, tem o brilho de Jesus, te acompanho e tem me ajudado muito. Ah, querida... Gratidão, gratidão. Isso aí, estamos juntas, né? Nesse processo. Boa noite, André, querida. Estamos juntas, tá? Fico feliz de saber que eu contribuo com vocês. E aí, vamos lá, né? Pra gente aproveitar o nosso tempo aqui. E vocês vão interagindo aí comigo, né? Sabe que eu não gosto de ficar falando sozinha, né? Então, me ajudem, falem comigo aí. E se puder, dar um pouco de coração aí, ou alguns corações, porque aí o Instagram entrega essa live para outras pessoas que estejam por aí, né? E talvez se identifiquem com esse tema, tá bom? Então vamos lá. Como vencer a ansiedade? É a pergunta que eu mais escuto, né? E é o que eu mais trabalho no consultório também, é transtornos de ansiedade. Então, nós, mulheres,
temos sim, né, tendência a ter mais ansiedade, a desenvolver mais ansiedade do que os homens, por exemplo. Já tem muitos estudos, né, que relatam isso, e isso devido a quê? Devido a mulher é muito mais sensitiva, absorve muito mais o ambiente externo. Então vai percebendo aí, você absorve muito mais as coisas que acontecem do lado de fora, trazendo para dentro. A gente tende a fazer esse movimento, né, de absorver o que está acontecendo à nossa volta. Às vezes situações que não tem nada a ver com a gente, né? Aquilo não tem nada a ver com você, aquilo nem... né? Você nem precisaria se preocupar, talvez, tanto, né? Mas você traz aquela situação para você, você absorve, você se preocupa. Então, nós mulheres tendemos a ter essa absorção maior, né? Das situações que estão fora. Por isso, a ansiedade, ela tá mais presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas, para começar, não quer dizer que a ansiedade seja necessariamente a nossa arqui-inimiga, né? E aí é um ponto importante que eu quero começar. Como vencer a ansiedade? O primeiro ponto, né? A primeira chave de como vencer a ansiedade é conhecendo a ansiedade. A gente não vence aquilo que a gente não conhece. Qualquer situação, você pode pensar em qualquer contexto aí da sua vida. Se você não conhece sobre aquele assunto, ou se você não conhece sobre determinados sintomas, ou se você não conhece, né, algo, ou uma pessoa também, se você não conhece, você começa a criar aqui, né, criar as situações, criar as possibilidades muito maiores do que de fato são, né? A gente começa a imaginar um cenário muito pior do que de fato é. Então, quando você não conhece a ansiedade, né, a Thay falou, é bem isso, meu Deus, ansiedade por tudo e pequenas coisas, só que aí olha a importância. Se você não conhece a ansiedade, se você não conhece, né, com quem você está lidando, né, em qual batalha você está entrando, você não usa as armaduras certas, as ferramentas certas, né? Você não usa as estratégias certas. Então, a primeira chave, né, que eu quero que você anote aí ou absorva é isso. Para vencer a ansiedade, você precisa conhecer a ansiedade, né? Você precisa conhecer como ela se manifesta. Então, para esclarecer isso... Ih, travou para vocês? Para esclarecer isso, o que é importante você saber? Que a ansiedade, ela, por si só, naturalmente, ela é nossa aliada. O nosso organismo, né, ele precisa, né? A ansiedade é o quê? Essa excitação natural, essa força de vontade, esse ânimo, né? Essa expectativa sobre o que vai acontecer depois, aquelas borboletas no estômago, né? Boas. E aí, travou. Pra mim também, voltou, né? E aí a ansiedade, ela naturalmente é o quê? É esse acionador importante de quê? De que você está, né, numa situação nova, de que algo novo vai acontecer e de que você tem energia, expectativa, né, para viver aquilo. Então a ansiedade se torna o quê? Algo necessário para o nosso corpo, para a nossa sobrevivência. O ser humano, né, nós seres humanos, a gente precisa dessa excitação, sabe? Dessa expectativa, desse ânimo, desse nervoso, para lidar com as situações, para lidar com o que vem à nossa frente. Então é muito importante. Vê se voltou, meninas. Para mim também deu uma travada, né? O Instagram, não sei se ainda tá estável, se tá o Instagram, não sei se voltou ao normal. Vê se voltou, por favor, tá? E aí eu vou seguindo aqui, tomara que a gente, né, consiga seguir. E aí, o que eu quero que vocês absorvam nisso tudo, né? Esse conhecimento, né, precisa... Ai, que bom, Thay. Esse conhecimento, ele precisa acontecer, né? Como?
buscando conhecimento, ou você lendo algo, ou você na psicoterapia, né? Eu faço muito esse trabalho com as minhas pacientes, a psicoeducação, né? A gente tá ali aprendendo, eu ensino também sobre isso, é o que eu faço aqui com vocês, né? Então, conhecer a ansiedade, sabe? A ansiedade é natural, é benéfica, né, para o nosso corpo, como eu falei. E a ansiedade patológica é quando ela se torna desproporcional à realidade. Na realidade, né, você sabe que não precisaria estar lidando daquela forma. Você sabe que não precisaria, né, estar se ajustando ali daquela forma. Betânia, assistir a live sobre ansiedade vai ser ótimo. Oi, Thaís, beijos. Então, é muito importante conhecer, né? Conhecer a ansiedade para você conseguir adquirir estratégias. A ansiedade, eu quero já responder as perguntas que perguntaram no grupo. Se existem vários tipos de ansiedade. E sim, né? Existem vários tipos de ansiedade. A ansiedade mais comum, né? Entre todas é a ansiedade TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que é o excesso de pensamentos, né, em relação ao futuro, a aceleração de pensamentos, né, a aceleração na forma de agir, você não consegue parar, você está com a cabeça sempre agitada, você não consegue estar aqui e agora, né, a sua cabeça está sempre no depois, está sempre pensando no pior cenário, né, montando aquele pior cenário na sua mente. Essa é a mais comum, mas tem também, né, outros transtornos de ansiedade, como síndrome do pânico, né, transtornos de ansiedade que geram fobias. Então, de estresse pós-traumático também é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, a própria fobia social, né, ansiedade social, que é de lidar com pessoas, de lidar com o público. Então, tem uma série de... vocês estão falando que a voz tá lenta. Pra mim aqui tá parecendo normal, né? Não sei se vocês, de repente, tentam entrar e sair e entrar de novo, pra ver se melhora, tá bom? Aqui tá aparecendo o meu lábio falando junto. Não sei se foi porque caiu e voltou, né? Tomara que fique normal aí pra vocês. E aí, esse conhecimento, ele é fundamental para você vencer a ansiedade. Porque conhecer como ela se manifesta no seu corpo. Os sintomas tradicionais, pelo menos, né? Os sintomas tradicionais são, né? Taquicardia, você sente o coração acelerar, né? Você sente que a sua cabeça está muito agitada, pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou suor excessivo, né? Aquela sensação tipo de calafrio. Tem pessoas que têm sensação de desmaio. Tem pessoas que têm sensação no estômago, né? Fica muito enjoada. Tem pessoas que têm reação alérgica, né? Logo ataca ou o intestino ou alguma área mais sensível do corpo. Então, tomara que melhore. Então, esses são os sintomas, né, mais presentes. Então, é importante que você observe, né, o seu corpo. E aí a gente já entra na segunda chave, que é o quê? Você vai vencer a ansiedade quando você conhecer a si mesma, né? Você precisa conseguir... obrigada. Para algumas está normal, para outras não, né? Que eu tô percebendo. Vamos lá, vai dar certo. Fiquem comigo, por favor. E a segunda chave é você conhecer a si mesma. Por quê? Porque a forma que a ansiedade, né, afeta cada uma de nós é de uma forma individual, é de uma forma singular. É claro que de uma forma geral, né, é parecido, tem coisas parecidas, mas é importante que você consiga perceber como que ela te afeta, sabe? Eu tenho pacientes que percebem que vai muito no banheiro, por exemplo, né? Eu tenho pacientes que percebem, né, que o coração acelera demais. Então, cada paciente, né, detecta de uma forma. Tem um paciente que fica com a mente muito acelerada, não consegue, né, parar, respirar, e aí precisa fazer esse controle. Então é importante que você se perceba. Fala, peraí,
eu tô muito agitada, ou eu tô muito eufórica, meu coração, né, tá acelerado demais, eu tô suando, né, muito, desproporcional num dia, ou eu fico pensando muito sobre coisas muito negativas. Então, você vai vencer cada vez mais conforme você... a Thaís perguntou, e como fazer esse reconhecimento? Exatamente assim, se observando. Porque se você conhece, né, o teu funcionamento, você precisa conhecer como você funciona. Se eu reajo naturalmente, né, dessa forma, nessa situação, né, e algo já saiu dali, saiu da situação natural, eu já não reajo mais da mesma forma, né, eu já me sinto travada, ou algo acontece no meu corpo. Então, essas sinalizações, né, o teu corpo tá te dando. Por quê? A ansiedade, ela não é necessariamente, né, em si, nela mesma, ela não é a nossa inimiga. Ela é um sinalizador importante do nosso corpo. Sinaliza o quê? Que algo precisa ser cuidado, que algo está desregulado, que algo está desproporcional. Então, esse reconhecimento vai fazer com que você olhe e fale, opa, eu tô precisando de um pouco mais de tempo para mim, né? Eu tô precisando desacelerar nessa área, ou eu tô precisando fechar caixinhas, né, do passado, de situações que não estão resolvidas como eu achava que estava. Vocês entendem? Faz sentido para vocês? Então, é claro que não é uma porção mágica, né? Não é um passo a passo ali totalmente só teórico. Não, é uma vivência. Quanto mais você se olha, quanto mais você se percebe, né, mais você vai dar passos nessa direção, né? Mais saudável você vai se tornando. Deixa eu ouvir vocês. O reconhecimento. A Thaís está falando, assisti a live. Estou no ápice da ansiedade, toda roxa, muita coceira e queda de cabelo. Intestino preso, dores nas articulações. Estou aprendendo técnicas de respiração. Tentando colocar em prática, fazer as coisas devagar. Exatamente, Alê. É muito importante que no primeiro momento, né, para lidar com tudo isso, você realmente refaça a rotina da sua vida. Porque, assim, muitas vezes, eu já vi isso acontecer diversas vezes, né, com pacientes minhas, e precisou reajustar a rotina, né? Muitas coisas são feitas, assim, em cima da outra, né, e pensando na outra coisa, e você faz uma coisa e pensa na outra, né? Então, começa também, além da respiração, além de tudo que você está fazendo, a voltar para o momento presente, né? E que a gente chama de presentificação, e fazer uma coisa de cada vez, mas não só pela tarefa, mas você está mente presente, corpo presente, sabe? A rotina da manhã, o que eu preciso fazer é isso aqui e ponto, fecha aquilo. A rotina da tarde, o que eu preciso fazer? Fecha a rotina da tarde. A rotina da noite, o que eu preciso fazer? Faz e fecha aquela rotina. Então, quanto mais você organizar, né, visivelmente, ou escrever numa agenda, ou colocar num quadro para você, essa rotina, né, e você conseguir validar e fechar a rotina, mais saudável vai ser para você. Por quê? A tua mente ainda não aprendeu, ela ainda está aprendendo, né? A gente tende a demorar um pouco quando a pessoa tá, né, ansiosa ou tá em crise mesmo, né? A demorar a voltar esse processo. Por quê? Porque o seu corpo começou a funcionar e aprender a funcionar daquele jeito, né? O nosso corpo vai se adaptando, por mais que tá sobrecarregado, ele segue ali. E aí você precisa, né, intencionalmente ter essa consciência de, opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar e reorganizar para o meu cérebro começar a entender, né, que tá tudo bem fazer dessa forma, né? O teu organismo começa a se acostumar e começa a criar esse reforço, né, de que você tem que fazer daquele jeito. E aí, é claro, né, junto com isso, precisa trabalhar o que tá por trás, né? Por isso, conhecer você. O que está por trás de tudo isso, né? Quais os medos que estão por trás de tudo isso, sabe? Seus medos, aqueles guardadinhos, as 7 chaves lá numa caixa bem escondida, né?
Quais são esses medos, né? Do que você tem mais medo? Às vezes desde criança, desde adolescente, né? Você tem situações ali que você foi trazendo e trazendo ao longo da sua vida toda, sem parar para mexer, para perceber, para ressignificar. Então, isso aparece de alguma forma, né? Deixa eu ler aqui. Acho que é a Thaís... Ah, tá. A Laila falou, eu não tenho ansiedade sempre, mas tem situações que me deixam dormindo pouco. Eu sempre muito preocupada com o outro dia. Exatamente. E aí, por quê? Quando você, a tua mente estiver no outro dia, né? A tua mente estiver nas situações que você precisa resolver, nas situações abertas, né? Ou seja, nas demandas, não tem mensagem suficiente de descanso, sabe? De que aquilo encerrou, de que aquele dia encerrou. E porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, tudo que é projetado aqui, nesta tela, né, se torna real, se torna verdadeiro. Então, uma demanda para resolver, a tua mente começa a trabalhar naquele momento, como se você tivesse que resolver aquela demanda naquele segundo. Só que você sabe que não, mas fala isso pra tua mente, né? Você sabe que não tem que resolver, mas você fica ali, trabalhando, reforçando a tua mente a trabalhar sobre a situação do outro dia. Então, nesse caso, precisa o quê? Ter uma verbalização. Porque, né, a gente já... Quem me acompanha aqui, eu falo bastante isso. A gente é o que a gente acredita, né, aqui na nossa mente. Então, a fala, o que a gente ouve, o que a gente vê, traz muitos pensamentos e muitas crenças ao longo da nossa vida, né? Então, fala pra você, não, isso eu não vou resolver isso agora, isso eu vou resolver amanhã de manhã, ou amanhã meio-dia, amanhã a partir de meio-dia eu vou resolver essa questão. Para quê? Para que a sua mente entenda que aquilo pode ser fechado. Então, enquanto você não dá uma finalização na demanda, isso também não para de rodar. Então, imagina que a sua mente, né, seja um monte de demandas, né? A nossa mente de mulher, né? Como que é? Muitas demandas. A gente não para de demandar em todo tempo. Então, imagina isso. Então, a cada bloco do dia ou a cada final do dia, precisa finalizar aquelas demandas. Então, por hoje, é só. Hoje eu não vou mais resolver. Por hoje eu já fiz tudo que eu podia fazer. Então, precisa ter essas falas para você. Primeiro, de validação do que você fez naquele dia. E segundo, né, de colocar a demanda para o próximo dia ou próxima semana, enfim, você conseguir verbalizar para que você absorva e valide isso. Tudo bem? Deu para entender isso? E aí a Thaís... Ih, cadê? Perdi. Quem falou mais? Ah, tá. A Thaís falou, tive ansiedade que me deu até falta de ar e perdi o sono. Isso. A Vivian falou, continua acelerada, mas eu não tenho mais sintomas físicos. Graças a Deus. Que bom, Vivian. Bom saber disso, viu? Obrigada pela dica. Estamos juntas a ler. Ah, amigas, entrei na live. Ah, tá. Estão guardados, né? As caixinhas que não sabem onde tá. Como desligar o cérebro? Boa! Então, mas quem falou? Minha mente não me respeita. Aí a Laila falou, deu sim, gostei muito sobre a gente mudar falando. Isso, tenta, você vai ver. Eu faço muito isso, né, gente? É claro que assim, quando você tá perto de alguém, né, a gente, né, fala internamente, organiza as ideias internamente. Quando a gente está sozinha, é bom que a gente verbalize, que a gente ouça a nossa voz. Por quê? Porque, de qualquer forma, a gente ouve alguma voz, entendem? Então, esse autoconhecimento também é muito importante, né? De você validar o que você
também está dizendo para você. Por quê? Porque você se conhece, né? Ou a gente deveria se conhecer melhor do que outras pessoas. Então, essa rotina de você se falar, organizar e tal, e colocar para você, opa, né, para ler também. Não é para eu fazer isso agora. Isso é uma demanda para depois. Isso é uma demanda para amanhã, né? Às vezes é demanda para outra semana, para outro mês. Gente, eu já tive, né, relatos no consultório reais, assim, sabe? De situações que era muito para depois, para o outro ano. Então, assim, isso entra o quê? Na terceira chave. A terceira chave para vencer a ansiedade é lidar com a sua vida no momento presente. Enquanto a gente, né, não aprender a lidar com a vida no momento presente, no aqui e agora, a gente tende a ter mais episódios de ansiedade. E mais, e mais, e mais, e mais. E qual é o perigo, né? Que até então é uma ansiedade natural, do dia a dia, da rotina. Só que se ela não é regulada, se ela não é organizada, ela se torna ainda maior, né? O tamanho dela, a proporção dela vai aumentando. Então esse é o perigo, né? Por isso que é tão importante de vocês já fazerem esse caminho de volta, né? Quem está no começo e quem está se tratando mais especificamente também. Então, o que é importante nessa terceira chave? Lidar com a sua vida no momento presente, aqui e agora. Ale, é uma característica, né, da ansiedade os pensamentos sempre serem pessimistas. O tipo de pensamento, né, o conteúdo do pensamento é muito importante que seja observado, sabe? Esse autoconhecimento, esse olhar, conhecer você mesma, passa por isso também. Conhecer os seus pensamentos, o que você está pensando, qual é o conteúdo, sabe, desse pensamento. O que esse pensamento está dizendo? Carla, querida, beijo. E aí, qual é o conteúdo desse pensamento, né? O que esse pensamento está dizendo para você? Por quê? Porque quando a gente não toma consciência disso, entendam isso é muito importante. Você não toma consciência do que o pensamento está dizendo, você está validando ele, dizendo que ele é verdadeiro automaticamente. E a gente vive pelo que a gente acredita na nossa mente. Então, os pensamentos passam a ser, de certa forma, verdades absolutas. E esse é o perigo, né? Eles precisam passar pelo filtro que somos nós. Você é o seu filtro. Eu pensei aquilo ali, mas espera aí, Rogéria, né? Isso é verdade sobre você? Isso diz, né? Isso tá te ajudando, e pensar dessa forma te ajuda ou te atrapalha? Então, opa, a gente não tem como impedir que os pensamentos venham, né? Que o fluxo de pensamento venha, até porque nós somos expostas, né, à internet, às redes sociais, aos jornais, a tudo. Então, todo o excesso, esse acúmulo de informação, né, produz pensamento o tempo todo. Conexão com os nossos traumas, conexão com os nossos medos, conexão, né, com situações do passado, né, que, enfim, que se conectam ali. Então, esse pensamento passa a ficar o quê? Mais forte, mais forte. Quando eu não percebo, ele vai ganhando força. Então, por isso que, lembra que a gente falou no começo? O inimigo, né, são inimigos maiores. Parece que ele é maior, né? Mas não é que ele é maior, é porque eu não conheço. Eu não sei o que está acontecendo. Então, você vai vencer, sim, a ansiedade, você vai vencer, sim, né, os desafios emocionais. Quanto mais você se conhecer, mais você vai vencer. Conectar a ansiedade em tudo. Isso, Thay. E aí, o que nessa terceira chave, né, de lidar com a vida no momento presente, é de verdade se trazer pro aqui e agora. A minha mente precisa estar aqui onde meu corpo está. Quantas vezes... Gente, fala pra mim aqui. Quantas vezes você está presente num lugar
E a tua mente já foi embora há muito tempo. Fala pra mim. Quero ouvir vocês. Quantas vezes no dia, só no dia, você tá aqui, eu também, né, gente? Tô aqui, mas minha mente, ó, já foi. Eu já nem sei mais aonde que ela tá. Quantas vezes isso acontece? Então, isso, né, é um reflexo, né, do que a gente está falando. Por quê? Claro que isso em algum momento, perco as contas, né, tá? É claro que isso em algum momento vai acontecer, mas se isso for recorrente, se você nunca, né, tomar consciência, né, intencionalmente se trazer de volta pro aqui e agora, isso dá mais munição para a ansiedade, sabe? Isso traz força para a ansiedade. Então, por isso, né, treinem comigo, né? Meu corpo presente, minha mente presente. Se eu tô aqui, né? Eu tô aqui na live com vocês. Eu tô aqui com a minha mente na live com vocês. Se eu tô, né, assistindo um programa, um filme, é importante que a minha mente esteja assistindo um filme. Se eu tô brincando, né? Se você tá brincando com seus filhos, esteja ali brincando com seus filhos, né? No começo, né, quando você não está acostumada a essa presentificação, você vai fazer um pouco forçado, sim, mas é intencionalmente. Você vai se forçar a estar presente, né, intencionalmente, mas você vai ver a diferença, né, que é pro teu corpo, né, para a tua sensação de bem-estar. Então, essa presentificação, esse trazer você de volta, né, te traz até pro controle da situação, no bom sentido, né? Pra você de volta falar, opa, não, a gente tá aqui, né? Até pra alimentação, não sei se já ouviram falar, né? Que é esse novo movimento de consciência na alimentação. E isso é um estudo, né, mais profundo, baseado em mindfulness, né, que é uma técnica de atenção concentrada. É você trazer a sua mente para o momento presente. Então, a alimentação, nutricionistas já trabalham com isso, né? É uma alimentação consciente, você está consciente do que você está comendo, do que você está ingerindo, porque a resposta para o seu cérebro é mais rápida. O seu cérebro entende que, opa, já estou saciado. Quando você come, né, ansiosa, sem perceber o que você está comendo, o que está sendo ingerido, o seu cérebro não dá esse alerta de, opa, já estou satisfeito, sabe? É como se, porque você não tá ali presente. Você tá comendo, mas tá pensando em outra coisa, mas já tá pensando o que vai fazer depois, mas tá pensando, sabe? Assim, eu sei, né, que às vezes, dependendo da rotina, não é fácil, né, administrar isso, é filho, escola, nananana. Mas é mais importante, né, que você consiga, de alguma forma, organizar isso agora do que isso, né, de certa forma, isso vai cobrar a gente depois, né? Porque é a nossa saúde, né, é o nosso tempo de qualidade com os próprios filhos, com a família. Então, dar prioridade nisso agora vai fazer com que você se agradeça, né, depois. A Laila falou, algo que acho muito importante também para ajudar com isso e ter um suporte, alguém para conversar sobre os medos e coisas que incomodam. Quando não um psicólogo, um esposo que nos entende e nos ajuda. É verdade, gente. Uma pessoa ali, um apoio, alguém que você possa conversar, né? Se você não vai no psicólogo, não tem como ir no psicólogo, mas tem uma pessoa, sabe? Que você consiga conversar, que tenha essa troca. Às vezes é seu esposo, né? Às vezes é uma amiga. Enfim, realmente vai ajudar. Você conseguir verbalizar aquilo ali faz toda a diferença. A Lídia falou, a minha tem vida própria. Lídia, beijo, querida, foge. A Thailise falou, Rogéria, a minha pequena tem 4 anos e agora tá dormindo, mas ela é apaixonada pela tia Rogéria. Ah, meu Deus. Depois me manda uma foto dela, Thay. Canta louvores e é fã. Disse que vai um dia conhecê-los. Ah, meu sonho. Quero conhecer ela, com certeza. Manda a foto depois, tá? Me manda direct depois.
E aí, então vamos lá. Faz sentido para vocês, né? Essa presentificação se trazer pro aqui e agora, pro momento presente. Quarto, né? Pra gente finalizar, são 5, tá? Quarta chave pra gente finalizar. Identifica, né? Beijo. Identifica. Começa a exercitar, né? Identificar o que te dá gatilho, né? O que te dá gatilho emocional. Gatilho é o quê, né? Gatilho é uma conexão, né? Uma sinalização com algo que você já passou, né? Pode ser um trauma, né? Uma situação desconfortável, né? Algo que aconteceu na sua infância. Então, é importante que você comece a perceber, porque às vezes o que acontece, né? Vejo isso no consultório direto, né? A pessoa fala, mas eu não estava acontecendo nada. Eu estava em casa, vendo o Instagram lá, de boa, e aí, daqui a pouco, eu comecei a ficar ofegante, eu não conseguia. E aí eu fui ficando nervosa, porque quando você começa a ficar ofegante, você vai ficando mais nervosa, né? E aí acaba... Quando você não sabe regular, fazer a respiração, né? A pessoa começa a ficar mais nervosa. E aí eu não sabia o que estava acontecendo, porque não estava acontecendo nada. Não tinha acontecido nada no meu dia, de estressante, nada na minha semana. Mas aí o quê? O que ela estava vendo no Instagram acessou um gatilho de algo que aconteceu com ela lá no passado, né? Do que ela viu e do que ela ouviu. Então... prestem atenção, principalmente baseado no que você vê, com esses olhinhos aí, e no que você ouve. O que você vê e o que você ouve são, né, sinalizadores muito importantes dos gatilhos que podem te dar para ansiedade, né? Mesmo essa do nosso dia a dia, sabe? Mesmo essa, sabe? Que te deixa ali agitadona e tal. Porque às vezes você viu e ouviu, né? Tá muito nessa moda, né? Da produtividade, né? De ser proativa, de ser produtiva, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tá muito aí com essa questão. Organizar rotina, organizar isso. Só que, às vezes, né? Você, né? Não tá no momento de vida que é aquela pessoa que tá falando daquilo, que tá ensinando daquilo, né? Não é que esteja errado. Mas o seu momento de vida não é aquele, a sua estação, né? Não é aquela. E aí você tenta colocar aquilo na sua vida, né? E você vai ficando super agitada. Aquilo não se encaixa, aquilo não se conecta. E ao invés daquilo te ajudar, aquilo te aciona essa ansiedade. Ah, é porque eu não consigo fazer nada. Ah, porque eu não sirvo, porque eu não sei fazer, porque eu não sou capaz. E a gente começa a fazer o quê? A se cobrar. Só eu, né? Vocês não fazem isso. Só eu que faço, não é certo? E aí, essa cobrança, né, já vira uma bola de neve. Então, é muito importante que você identifique esses gatilhos. Principalmente, a Vivian tá falando principalmente pelo que você vê, o que você assiste. O que você assiste? O que você assiste na televisão, o que você assiste no YouTube, o que você assiste aqui no Instagram, o que você assiste, sabe? Quem são as pessoas que você vê, a vida de quem você vê. Tudo isso influencia demais, demais. Gente, eu vou falar pra vocês, ser sincera. Eu identifico o tempo todo. O tempo todo. Eu parei de seguir várias psicólogas, porque no início, né, bem no começo né, quando eu comecei a atender e tal, eu seguia um monte de psicóloga, né, porque eu queria saber das coisas e tal, mas eu comecei a ficar me cobrando demais, porque aí eu começava, né, a querer, fulana tá fazendo, tem que fazer também. Ciclana tá fazendo, tem que fazer também. E eu começava a me cobrar demais. E o que eu fiz? Eu parei de seguir. Eu faço uma limpa toda semana, todo mês, se for preciso, todo dia. De quê? De coisas, né, que me atrapalham. E você não precisa, né, parar de seguir a pessoa. Você vai lá em silenciar, né, para pelo menos você conseguir se preservar naquele momento, sabe? Esse momento é o momento de você se enxergar, ser sincera com você, né? Você vai vencer à medida que você for sincera com você.
sabe? Não adianta nada você tá lá vendo tudo e quando aquilo tá te fazendo mal. Às vezes, né, é a vida do outro tá tranquilo, né? Enfim, o outro não tem necessariamente culpa, né? Porque ele tá fazendo o que faz sentido para ele. É a gente que precisa gerenciar o que a gente absorve, o que a gente vê. Então, eu dou essa dica particular, eu faço isso direto. Eu vejo que algo tá repetindo ali no Instagram, tá vindo direto e não tá me fazendo bem, sabe? Tá me gerando uma ansiedade ou tá me gerando alguma cobrança, eu já vou lá, silencio, né? E fico um tempo, depois o Instagram volta a te mostrar, né? Mas fico um tempo sem ver aquilo e ajuda demais, porque você passa a olhar outras coisas. Então, o que você não quer ver, você precisa silenciar. E o que você quer ver, né? Você não quer aprender mais sobre você? Você não quer aprender mais sobre o assunto? Então, segue, né, conteúdos, perfis que falam daquilo, né? De uma forma também boa, né, gente? Porque agora a forma que o Instagram tá, né, tão excessivo, tanta informação, né, que também satura. A nossa mente também, às vezes, não dá conta, né? E aí a Lê falou, agora eu paro e penso, respiro fundo, se for preciso choro e sigo em frente. Isso aí é respeitar o seu tempo, respeitar a sua pausa. Eu gosto muito de dizer isso. Existem pausas necessárias. E quanto mais a gente atrasa esse tempo nosso, sabe? Mais prejudicadas a gente fica. Às vezes a gente acha que não parando, né? É bom, porque eu não posso parar, né? Porque é a minha vida, porque é a minha família, nananana. Mas eles mesmos vão ser prejudicados quando a gente não para. Então eu sei que demora às vezes a gente a cair essa ficha, mas é tão libertador, né? É tão libertador quando você consegue ter essas pausas necessárias. Ali falou, aí buscou a Deus, isso aí. A Thaís falou, eu tenho uma amiga que ela tem ansiedade e acaba que deixa todo mundo ansioso. Ela sofre de véspera. Ainda tem isso, né, gente? Ó, a gente faz terapia pra quê? Pra administrar a ansiedade dos outros também. É uma verdade, né? A gente se cura pra quê? Pra administrar os desafios emocionais das outras pessoas. Tem gente que é assim, né? A pessoa não consegue ficar só pra ela, né? Ela agita todo mundo. E aí nesse ponto, eu quero entrar na quinta chave, né? Que é ressignificar as situações do passado. Por quê? Tudo que não está bem resolvido no passado vai voltar e voltar e voltar no presente. Então, para pensar nisso. Tudo que não está resolvido no seu passado. Como que você vai vencer a ansiedade? Primeiro, recapitulando, conhecendo a ansiedade. Segundo, conhecendo a você mesma. Terceiro, lidando com a sua vida no momento presente, aqui e agora. Quarto, identificando o que te dá gatilhos. E quinto, ressignificando o seu passado. Por quê? Tudo que não está resolvido no passado vai voltar para o momento presente. Tudo. Né? Tudo que a gente não fez ontem, tudo que a gente não plantou, né? A gente não vai colher. O que a gente plantou ontem, a gente vai colher hoje. Então, isso, né, é uma coisa, assim, muito delicada ao mesmo tempo. Por quê? Porque muitas pessoas têm, muitas mulheres, né, nós principalmente, a gente tem dificuldade, né, em acessar esse passado. A olhar para as situações do passado, né, a conseguir ir lá, mexer naquilo, né, e tudo. E aí conseguir, de alguma forma, né, transformar aquela situação para o momento presente. Não está resolvido, mas o que não está resolvido? Resolvido, o que eu quero dizer, isso, porque ele volta. Isso, Lídia. Por exemplo, tudo que não está resolvido no passado, não está, sabe, fechado para você. Aquilo ali, aquela situação aconteceu desse jeito. Pode ser uma dor, um trauma, uma experiência, né, que você passou. Aquilo não está resolvido, aquilo volta na tua mente, sabe? Você se lembra,
Eu me lembro, né, que por muitos anos, agora já tem muito tempo que isso não acontece, né? Depois que eu me formei, que eu comecei a estudar, né, mas assim, por muitos anos, os traumas algumas coisas que eu vivi na minha infância voltavam em sonho, sabe? Eu tinha muitos sonhos, aquilo voltava demais. Quando eu vi um filme, aquilo me acionava um gatilho. Quando eu vi uma história de alguém, aquilo, sabe, vinha de forma mais presente. Então, por quê? Aquelas situações não estavam fechadas, não estavam resolvidas. Eu só segui minha vida, né? E as coisas ficaram lá, paradas. E quando eu digo isso, eu não digo necessariamente você resolver com o outro. Pode acontecer também. Mas principalmente você resolver com você mesma. Ressignificar é trazer um novo significado, né? Aquilo até hoje tem um significado. Talvez negativo, né? Talvez pesado, talvez difícil, né? E é legítimo que a sua dor, né? Que o seu trauma seja pesado. Mas o que você decide fazer com isso a partir de agora? Agora, né, você consegue decidir fazer algo. Agora você tem consciência, né, de quem você é, da tua história. Aquela história, né, fez parte da tua vida. A gente não vai, né, de forma nenhuma invalidar isso. Mas aquela história fez parte até agora. Aquela história não é o final, né? É o que eu aprendi com aquilo para poder seguir em frente. Então, essa é a quinta chave. Ressignifique o seu passado, sabe? Eu queria incentivar você a escrever um pouco mais sobre isso, sabe? Quais são as situações do passado que você sabe, a gente sabe, né? Lá no fundo ainda estão, sabe, tão adormecidas talvez, você não para pensar nisso há muito tempo, mas elas estão adormecidas, né, mas não estão encerradas. Elas estão adormecidas, mas de alguma forma elas te afetam. Quando você assiste algo, quando você ouve algo, ou quando vive alguma experiência nova. A Thaís está falando, terapia devia ser considerada uma das 10 maravilhas do mundo. É verdade, a Vivian, sim. Mas digo que muitas vezes eu sei que tem algo. Ah, tá, entendi, Vivian. Mas não sei resolver. Saudade de você. Saudade também, querida. A Thaís falou, meu irmão está aqui do meu lado, o guri está ansioso para o ano 2025. É, isso aí, tem que lidar com a ansiedade dele. Então, como a Vivian falou, né? O que às vezes você sabe, né? Muitas vezes sabe de algo, mas não sabe como resolver. Então, como que você vai resolver? Primeiro, você precisa resolver com você. A mesma forma, né, da regulação lá, da verbalização. Só que isso pode ser por escrito, né? Você vai conseguir resolver e fechar situações do passado dando mais atenção para elas, né? Pode ser através de uma escrita, sabe? Se principalmente, né, a gente trabalha isso no consultório, né, com mais tempo, né? Mas a estratégia de cartas, né, é uma estratégia terapêutica, né, tão maravilhosa que você pode adotar para você, sabe? Não precisa ser só um momento específico, né? Você pode perceber as situações e começar aos poucos, sabe? Escrever cartas para aquela situação do passado, sabe? Para aquela situação que aconteceu, ou para uma pessoa que te magoou, que te machucou, sabe? Não é que isso é um passe de mágica, né? Mas quanto mais você for lá encerrar essas situações, né? Mais você vai vir para o momento presente, né? E vai perceber que você tem ferramentas e capacidades, né? Para seguir em frente, saudável emocionalmente. Então, assim, o fundo, né, de toda essa ansiedade, de tudo isso, né, tá ligado à tua história, tá ligado ao que você viveu. Então, não invalida essa história, mas assuma a sua vida de forma ativa hoje. Assuma. Você está
no momento certo, na hora certa. Você está ativa na sua vida, né? A situação que você está vivendo é sua. Então, o que vocês estão falando? Lê, live maravilhosa. Tudo que estou passando precisava ouvir. Querida, fico feliz de poder contribuir isso, viu? Então, pra gente encerrar, né? De tudo isso que eu falei, espero que, né, tenha feito sentido para você, você consiga organizar. Eu vou deixar essa live salva, muitas meninas pediram, tá? E aí depois você volta essa live, faz algumas anotações, sabe? Se organiza, para quê? Para colocar em prática, né? Todo conhecimento ele é bom quando a gente coloca em prática, porque aí ele vira verdade na nossa vida, né? Ele vira algo maior. Contador, não consigo ver o nome é Abner? Qual é o seu nome? Não consigo ver. Falou, eu escrevo muito e diminui muita ansiedade. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada. Vocês são maravilhosos, né? Eu sou muito grata a gente ter. E olha só, eu vou, né, fazer mais uma nesse mês, tá bom? Vou fazer uma live especial, né? Sobre a mulher cristã, né? Eu tô há um tempo já querendo fazer isso, vou contar para vocês em primeira mão, né? Inteligência emocional para a mulher cristã. Então, a gente vai também entrar em alguns pontos importantes aí. Então, aguardem, tá bom? Coloquem em prática, né? Eu espero muito que tenha feito sentido, vocês consigam aplicar na vida de vocês, tá bom? Quem pode tirar uma foto aí, né? Aí você reposta, reposta colocando uma frase, sabe? Dessa live que mais falou com você, ou que fez sentido pra você, tá bom? Gostou, Ale, da notícia? E aí, quem não tiver no grupo, gente, tem um grupo, né? A gente tem um grupo que eu coloco primeiros conteúdos lá, antes de colocar aqui no Instagram, vocês recebem lá informações em primeira mão. E sem falar que vocês têm lá o meu número, né? Particular salvo. Então, se tiver algum suporte que vocês precisem, alguma demanda, pode me mandar mensagem no privado também, tá? Então, se você não tiver no grupo, me manda mensagem aqui no direct que eu envio o link pra você, tá bom? Tira uma foto aí. Tentar fazer um print. Conseguiram? Alguém conseguiu fazer um print? Depois manda lá no grupo, posta lá no seu stories, né? Escreve uma frase que mais falou com você, tá bom? E a gente vou dando notícia, a gente vai estar junto ainda esse mês de novo. Um beijo. Que vocês tenham um dia muito especial amanhã e todos os dias. Vocês são maravilhosas, tá bom? Beijo, obrigada, Thay. Lídia, Lê, Vivi, saudade demais de você, tá bom? Vocês são muito queridas. Beijo, até a próxima. Tchau.